O relato assustador de um viciado no Vale dos Viciados do Umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. No Vale dos Viciados, o ar era denso e pegajoso, como se a própria atmosfera fosse feita de uma substância que grudava na pele e sufocava os sentidos. Era um lugar onde o tempo parecia não existir, onde cada segundo se arrastava como uma eternidade. Espíritos perdidos vagavam sem rumo, suas formas translúcidas tremulando em meio à névoa tóxica que cobria o chão. Eles eram prisioneiros de si mesmos, presos aos vícios que haviam dominado suas vidas terrenas. Alguns buscavam desesperadamente algo para beber, outros tentavam inalar o ar como se ele pudesse trazer algum tipo de alívio. Mas nada funcionava. Aqui, no umbral, as sensações que antes os consumiam eram apenas memórias torturantes. Assim, eles continuavam a persegui-las, incapazes de escapar. Entre esses espíritos estava Jonas, um homem que havia passado grande parte de sua vida preso ao álcool. Em vida, ele fora alguém que sempre encontrava desculpas para justificar seu comportamento. O trabalho estressante, os problemas familiares, a solidão. Mas agora, no Vale dos Viciados, não havia mais desculpas. Ele podia sentir o peso de cada escolha que fizera, cada garrafa que abrira, cada vez que priorizara o vício sobre as pessoas que amava. Sua forma espiritual era frágil, quase transparente, como se estivesse prestes a desaparecer completamente. Ainda assim, ele continuava a procurar algo que nunca encontraria. Foi durante uma dessas buscas inúteis que Jonas viu outro espírito se arrastando pelo chão lamacento. Era uma mulher, seus cabelos desgrenhados grudados ao rosto sujo de lama. Ela murmurava palavras incoerentes, estendendo as mãos como se tentasse agarrar algo invisível. Jonas hesitou por um momento, observando-a com uma mistura de curiosidade e medo. Ele sabia que ajudar alguém aqui era praticamente impossível. Afinal, quem poderia ajudar outra pessoa quando nem sequer conseguia se salvar? Mas algo naquela mulher chamou sua atenção. Havia uma vulnerabilidade nela que ele reconheceu imediatamente, uma dor que ele próprio carregava há anos. Você está bem? Jonas perguntou, sua voz ecoando fracamente no silêncio opressivo do vale. A mulher ergueu os olhos, surpresa por ouvir outra voz humana. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado por dias a fio. Eu preciso disso. Ela sussurrou, sua voz rouca e trêmula. Eu só preciso de mais um pouco. Jonas franziu a testa, confuso. Mais um pouco do quê? A mulher não respondeu. Apenas continuou murmurando para si mesma, enquanto suas mãos vasculhavam o chão lamacento. Jonas sentiu um aperto no peito ao observá-la. Ele conhecia aquele olhar, aquela expressão de desespero absoluto. Era o mesmo olhar que ele via no espelho todas as manhãs antes de tomar sua primeira dose de bebida. Foi então que ele percebeu. Ela também era uma vítima do vício, assim como ele. Talvez, pensou Jonas, talvez ele pudesse fazer algo por ela. Não porque achava que isso salvaria, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia algo mais importante do que sua própria dor. Nos dias que se seguiram, Jonas começou a acompanhar a mulher, cujo nome ele descobriu ser Clara. Ela era uma ex-fumante compulsiva, alguém que havia passado décadas dependente da nicotina, até que sua saúde física finalmente sucumbiu. No umbral, ela continuava a buscar cigarros inexistentes, convencida de que encontrar um único trago seria suficiente para aliviar sua angústia. Jonas tentou conversar com ela, oferecendo palavras de conforto que soavam vazias até para ele, mesmo. Mas Clara parecia indiferente, absorta em sua busca incessante. Apesar disso, Jonas não desistiu.
Ele começou a observar os outros espíritos ao redor, notando como cada um deles estava preso a um ciclo interminável de desejo e frustração. Havia homens que gritavam por drogas, mulheres que imploravam por comida, adolescentes que corriam atrás de telas invisíveis como se ainda estivessem jogando videogames. Todos eles compartilhavam algo em comum: a incapacidade de enxergar além de seus próprios vícios. E Jonas percebeu que ele também fazia parte desse grupo. Mas algo mudou dentro dele ao observar Clara. Ele começou a lembrar de momentos de sua vida que havia enterrado sob camadas de negação, lembranças de sua esposa que havia implorado para que ele parasse de beber, de seus filhos que cresciam sem um pai presente, de amigos que haviam se afastado porque não conseguiam mais lidar com suas promessas vazias. Cada lembrança era como uma facada no peito. Mas Jonas sabia que precisava enfrentá-las. Ele não podia continuar fugindo nem mesmo ali no umbral. Um dia, enquanto caminhava ao lado de Clara, Jonas decidiu tentar algo diferente. Ele se abaixou e segurou as mãos dela, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Clara, ele disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Isso não vai te salvar. Nada aqui vai te salvar. Você precisa entender isso. Clara piscou, confusa, como se estivesse acordando de um sonho profundo. Mas eu preciso, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Eu só preciso de mais um pouco. Não, Jonas respondeu, sua voz ganhando força. Você não precisa. O que você precisa é lembrar de quem você realmente é. Lembre-se de quem você era antes disso tudo. Antes do vício, antes da dor. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar. Mas elas ecoaram profundamente dentro dele também. Era como se ele estivesse falando tanto para Clara quanto para si mesmo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. E pela primeira vez desde que Jonas a conhecera, ela pareceu realmente ouvi-lo. Eu não consigo. Ela sussurrou sua voz embargada. É tão difícil. Jonas assentiu, entendendo exatamente o que ela sentia. Eu sei, ele disse. Acredite em mim, eu sei. Mas ficar preso aqui, correndo atrás de algo que nunca vai te satisfazer, isso não é viver. Isso é morrer de novo e de novo. As palavras pareceram atingir Clara de maneira profunda. Ela caiu de joelhos no chão lamacento, soluçando enquanto todo o peso de suas escolhas vinha à tona. Jonas permaneceu ao lado dela, segurando suas mãos enquanto ela chorava. Ele não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que não podia simplesmente abandoná-la. Não depois de tudo que havia aprendido consigo mesmo. Dias se passaram e lentamente Clara começou a mudar. Ela ainda sentia o desejo ardente por nicotina, mas agora ela conseguia enxergar além dele. Ela começou a lembrar de momentos felizes de sua vida, de pessoas que haviam significado algo para ela. E pela primeira vez ela começou a sentir algo que não sentia há anos. Esperança. Jonas, por outro lado, também estava mudando. Ao ajudar Clara, ele começou a confrontar seus próprios demônios. Ele lembrou-se de sua família, das pessoas que haviam tentado ajudá-lo e que ele havia rejeitado. Ele começou a sentir uma pontada de remorso, mas também algo mais. Um desejo genuíno de reparar os danos que havia causado. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enquanto Jonas e Clara caminhavam juntos pelo vale, eles começaram a notar uma mudança sutil no ambiente ao redor. A névoa densa que cobria o chão parecia menos opressiva e o ar começava a parecer menos pesado. Outros espíritos ao redor também pareciam diferentes. Alguns ainda estavam presos a seus vícios, mas outros pareciam começar a despertar, como se a presença de Jonas e Clara estivesse inspirando algo em seus corações. Um dia, enquanto caminhavam, Jonas e Clara avistaram uma figura distante. Era um homem alto, vestido com roupas simples,
mas com uma aura de calma e serenidade que contrastava com a desolação do vale. Ele caminhava em direção a eles, e algo em sua presença fez Jonas e Clara pararem. "Quem é você?" Jonas perguntou, sua voz hesitante. "Sou alguém que veio ajudar", o homem respondeu, sua voz suave e reconfortante. "Vocês dois estão próximos de algo importante. Vocês começaram a enxergar além do véu de seus próprios sofrimentos, e isso é um primeiro passo. Mas ainda há muito a ser feito." Jonas e Clara trocaram olhares, ambos sentindo uma mistura de medo e esperança. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabiam que não estavam mais sozinhos. Juntos, eles deram o primeiro passo em direção ao desconhecido, determinados a enfrentar o que quer que viesse a seguir. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.